Meu irmão e minha irmã, paz e bem. Nós nos reunimos nesse começo de semana, como sempre, toda segunda-feira, tendo um olhar para a celebração do domingo seguinte, para a gente começar a se preparar desde já. Mas nos ouvidos do nosso coração, como diria o Dom Benedito, que foi o bispo aqui da igreja de Uberaba, né? Ele falava nas oiças da alma, mas ele fala, nos ouvidos do nosso coração está a proclamação de fé de Pedro. Tu és o Cristo de Deus. E aí nós somos levados a responder a Jesus também. Bom, as pessoas dizem isso e aquilo a meu respeito. E para vocês, quem eu sou? Essa resposta tem que ser dada por cada um de nós. Cada cristão, cada cristã tem que dar uma resposta pessoal ao seu Senhor e Deus, ao seu amigo Jesus, o Cristo de Deus. Então, essa pergunta que Jesus nos faz é uma pergunta que vai nos acompanhar a existência inteira. Não com a boca apenas, com a boca também, né? Se não tiver outro jeito, como diria São Francisco, né? Mas é sobretudo com a vida. Mas vamos, olha, nós na próxima semana nós temos a celebração de São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires. Nem sempre se lembra que foram, né, mártires, testemunhas da fé. Então o que nós teremos? Nós teremos, como celebração para a nossa fé, essas duas colunas da igreja. Como já lembrei algumas vezes aqui, um dos princípios que nós temos é que nós rezamos aquilo que cremos e cremos aquilo que rezamos. Então a liturgia é uma expressão da nossa fé e a fé se expressa de forma celebrativa. Então, na liturgia, claro, a devoção popular também, então a gente valoriza. Claro que tem valor sim a devoção popular de se acender fogueiras e rezar. Tem a sua importância, claro, mas talvez a gente poderia dizer que o fundamental, a origem de tudo isso, é que já praticamente no início da fé cristã, até mesmo antes de celebrar o Natal, já se celebrava a memória desses santos. Eu creio que, bom, não é o caso de a gente estudar agora aqui a história da liturgia, mas como é que se formou todo o conjunto celebrativo. Em primeiro lugar, só relembrando em pinceladas, né? O domingo, quer dizer, o dia do Senhor, a Páscoa. A partir da Páscoa se foi celebrando a preparação e tudo, e depois veio, um pouco mais à frente, a celebração do Natal, o nascimento do Senhor. Mas nesse intermeio, nessa caminhada toda, se celebrou o testemunho desses dois grandes apóstolos, esses dois grandes mártires. Mas vejam, eu sempre deixo aqui embaixo um material que traz um comentário, uma reflexão sobre cada uma das leituras que são proclamadas. Lembrando que para esse próximo final de semana, quem puder, seria ótimo, né? No sábado à noite, nós teremos a celebração da vigília, que é uma missa toda própria, que tem as suas orações e tem também os seus textos bíblicos. Mas aqui fazer um pequeno comentário sobre as leituras do dia, a missa do dia. Tem a missa da vigília e tem a missa do dia. E aí nós poderíamos dizer, vejam, a antífona de entrada diz: eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. A oração do dia, a coleta, diz: ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Então, vejam como que os textos de oração, e depois daqui a pouco eu vou ler o prefácio da missa, são belíssimos. E os textos bíblicos? Aí a gente, de certa forma, retoma o espírito da Páscoa, em que só tinha texto do Novo Testamento. Então a gente tem um texto dos Atos, no capítulo 12, em que acontece a libertação de Pedro. Então, agora sei que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Fazendo resposta a esse texto de Atos dos Apóstolos, tem o Salmo 33, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Salmo belíssimo. O testemunho de Paulo, chamado testamento dele, né? Ele, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, ele diz, olha, agora está reservada para mim a coroa da justiça.
E no Evangelho se repete aquela proclamação de Jesus, né, a Pedro. Tu és Pedro e eu te darei as chaves do reino dos céus, no capítulo 16 de Mateus. Mas encerrando, eu gostaria de trazer o prefácio de São Paulo, que é um prefácio muito bonito e que traz para nós todo o sentido que tem essa celebração para nós. Diz o prefácio. Depois fala, na verdade, é justo e necessário, depois tem essa parte, diz assim: hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Essa oração, né, o prefácio que é feito, anuncia, né, descreve o que nós cremos a respeito do que significa a presença dessas duas colunas, Pedro e Paulo, sim, mas esses dois aspectos da nossa fé. Esse sinal de unidade que é Pedro e essa afirmação do Senhor, Jesus que é o Senhor, e Paulo, esse anúncio que ele fez às nações. A igreja nunca poderá ser um grupo fechado, jamais. Seria trair na raiz aquilo que nós somos, a nossa vocação de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho. Deixo um abraço, explore, né, bem os textos que estão aqui, porque eles nos ajudam muito a nos prepararmos bem para a celebração. Fraterno abraço, uma boa semana, meu irmão e minha irmã. Paz e bem.